Rosto. Tá, eu não sei se eu entendi muito bem tudo que ele falou, mas é porque acho que deu um typo ali na pergunta dele. Mas eu acho que eu entendi o espírito do que ele está perguntando. Eu pessoalmente sou uma pessoa que estou há 20 anos, né, programando. Então, eu passei por muitas transformações, eu acho, que do meio da programação, apesar de que no começo eu não acompanhava tanto. E eu acho que hoje eu vejo muitas pessoas perguntando essa questão de, eu deveria usar a IA na programação porque isso me deixa dependente, eu não saberia como as coisas funcionam, né? Como as coisas vão funcionar. Cara, eu acho que a melhor maneira de você. É minha opinião, tá? Eu posso estar errado, mas essa é uma pergunta muito difícil. E ela é difícil por motivos muito bons. E se eu der uma resposta simples, talvez só seja uma resposta, tipo, da boca pra fora, que realmente não vai ser a verdade do que vai acontecer mais lá pra frente. Então a gente tem que pensar, calma, o que que tá acontecendo, o que que vai acontecer? E a gente tem que tentar entender isso, e eu acho que uma forma boa de a gente entender isso é olhar para coisas que aconteceram no passado. Então, se você pensa assim, veja bem, tem uma situação absurda que está se criando agora, que eu, por exemplo, vou dar um exemplo, eu poderia dizer assim, cara, é muito bom, sim. Ó, vou dar um exemplo de uma resposta que seria uma resposta que pareceria super boa, só que será mesmo? Né? E provavelmente muitas pessoas deram essa resposta. Ó, imagina que eu respondo assim: cara, você deveria sim continuar aprendendo a programar, porque por mais que a IA faça muita coisa, se você não aprender a programar, você não vai entender como as coisas funcionam. E, portanto, quando der um bug, né, por exemplo, como está dando aqui agora, você não vai conseguir ajeitar e você não vai conseguir saber o que fazer e você vai ficar perdido. E então eu falaria, então aprende sim, porque é importante para coordenar as IAs, você aprender e papapá, papá. E não fique dependente, né, de ferramenta de IA, tipo, então eu poderia dizer, cara, não fica só dependendo do IA. Então eu poderia dar uma dica, tipo, ó, uma dica aqui, super dica que eu poderia dar, né, que faria sentido na fala, mas será mesmo? Então, uma dica que eu poderia dar agora. É, divide seu tempo, uma hora você fica programando só com IA, mas na outra hora você fica estudando os conceitos fundamentais, e aí você vai estar aprendendo aqueles conceitos fundamentais, e você vai estar também sendo produtivo porque você está aprendendo IA, e aí você vai conseguir conciliar os dois. Eu acho que essa é a dica, talvez, né, mais menos polêmica, mais, né, tipo uma fala para ser política, né? Acho que essa seria a palavra, né? Uma fala política, essa seria a resposta. Mas aí você pensa, olha que absurdo da situação. Você tem uma ferramenta que consegue fazer todas as coisas para você muito rápido, só que você passa uma hora não usando a ferramenta para aprender os fundamentos daquilo, porque se você não aprender os fundamentos daquilo, você não vai ter os fundamentos e aí você não vai conseguir fazer as coisas no futuro. E cara, se você parar para refletir, na prática mesmo, o que bem, eu posso estar errado, tá? Eu posso estar errado. Mas duas situações que eu posso colocar muito parecidas com essa filosofia é a primeira coisa, calculadora. Tipo, você imagina esse argumento agora sendo usado por uma calculadora. Caraca, as calculadoras estão conseguindo calcular coisas muito complicadas, muito complicadas. Agora uma calculadora consegue multiplicar números de 10 dígitos por 10 dígitos, o ser humano leva 5 minutos para fazer isso com uma taxa de erro muito maior. Caraca, será que eu ainda preciso aprender a fazer conta? Será que eu ainda preciso aprender é, como é que funcionam os algoritmos de multiplicação e tudo mais? E eu acho que todo mundo vai concordar que você com certeza precisa saber, sei lá, o básico de um algoritmo de multiplicação, mas você não precisa, por exemplo, saber como é que você fatora um número primo, né, um número nos fatores primos, usando um algoritmo eficiente na mão, porque os computadores vão fazer isso. Então, tipo, as coisas básicas, tipo multiplicação, adição, etc. Beleza, a gente aprende, mas coisas mais complicadas a gente não precisa aprender, a gente não precisa dominar, porque de fato um computador vai fazer e a gente nunca na nossa vida vai precisar de faturar um número na mão. Mas aí você pensa, cara, faturar um número na mão não é importante? Não tinham atividades econômicas que eram envolvidas em torno disso? Então, o absurdo que está acontecendo, o que eu quero, o ponto que eu quero chegar é um ponto meio diferente do que eu estou fazendo, mas o ponto que eu quero chegar é, por conta da programação estar se tornando tão fácil, o mercado ele vai caminhar numa direção, isso é claro, isso é óbvio, o mercado caminha na direção da eficiência, do baixo custo. Ele vai caminhar naturalmente numa direção em que qualquer coisa que você precise dominar
habilidades que a IA já faz naturalmente, essas coisas não vão ter valores econômicos, elas vão deixar de ser profissão. Então, eu vou dar um exemplo bem concreto agora. Imagina, por exemplo, vira para você e fala, cara, aprende como que funciona o algoritmo de Dijkstra, aprende a fazer uma BFS, uma DFS na mão, aprende a cachear aquilo no array, coisas que eu sei fazer, né, de cabeça. E foca nessas coisas, estuda os seus fundamentos, né, de ciência da computação, e que isso vai ser muito importante para você no futuro. Eu poderia falar isso. Isso seria bonito de eu falar, né, que seria importante para sua carreira e que teria valor econômico. Eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito nisso, porque hoje você aprender, por exemplo, como você faz um algoritmo de Dijkstra na mão, ou fazer um FFT na mão, ou fazer qualquer um desses algoritmos de ciência da computação que são muito bonitos, que são muito elegantes, que são, né, matemática, né, de uma forma quase artística, você aprender a fazer isso na mão, eu acho que tem um valor muito grande, intrínseco, para, né, humanamente você ser um ser humano que domina uma coisa muito complicada, tal como, por exemplo, você conseguir fatorar um número primo na mão é uma habilidade legal, mas isso vai ter valor econômico? Isso realmente vai ter valor econômico? Sua pergunta é, cara, essas habilidades vão ter valor econômico para mim no futuro? Eu não acho. Tá? Eu não acho que a habilidade de você construir algoritmos assim, a habilidade de você entender, principalmente fazer sintaxe, código, coisa assim na mão, vai ter valor econômico, tá? Eu realmente não consigo ver isso acontecendo, porque a maior parte dessas coisas elas vão ser reduzidas a algo muito parecido com multiplicar números gigantes na mão com um monte de truque. Cara, você não precisa disso para qualquer emprego hoje em dia. Não precisa. Ponto. Ou então você fazer uma faturação de número primo na mão. Você não precisa. Isso se você aprender isso, nice, vai ser legal, vai ser um party trick, mas tu não vai conseguir emprego em torno disso, porque ninguém vai pagar por isso, porque isso é uma coisa que o computador faz. E esse que é o ponto. Quem vai pagar por isso? Quem vai pagar por você ter esses algoritmos, esses conhecimentos de base no futuro? Eu acho que ninguém. Na verdade, eu tenho certeza que ninguém, porque o IA vai fazer muito melhor e muito mais rápido. E aí, um último ponto que você poderia entrar, talvez contradizendo isso, seria, cara, mas tá, quem vai fazer as arquiteturas? Quem vai fazer os algoritmos? Quem vai fazer o algoritmo de IA no futuro? Tem que ser alguém, tem que ser um ser humano, né? E tem mesmo? Será que tem? Eu não sei. Talvez a expectativa, pelo menos a minha, é que os algoritmos já evoluam a um ponto que tudo que é matemático, tudo que um ser humano consegue fazer no âmbito até da pesquisa da matemática, um computador vai fazer melhor, tal como hoje em dia um computador joga xadrez muito melhor do que o ser humano, joga Go muito melhor do que o ser humano. Eu acredito que todos os âmbitos da matemática, os computadores eles vão fazer melhores do que a gente e a gente tem que se acostumar e estar em paz com isso. É, então, se você pergunta, cara, vale a pena de eu ficar vibe codando aqui, ficando uma hora fazendo outra coisa, porque essa habilidade vai ser importante na minha carreira? Cara, você está olhando para o mercado de hoje, no futuro, as pessoas vão contratar para você fazer isso? Eu não acho que vão. O MIA vai fazer essas coisas. Eu posso estar errado, tá? Mas o MIA vai fazer essas coisas. Aí fica questionamento, tá, mas então o que que eu aprendo? O que que eu aprendo? E eu acho que esse é um questionamento diferente, tá? E se for perguntar a minha opinião específica sobre isso, eu acho que a humanidade vai se dividir em duas formas de aprender. Uma forma, você vai aprender coisas porque aquilo te dá prazer. Então, cara, você acha algoritmos bonitos, é uma coisa que te encanta, que te brilha os olhos, você quer fazer aquilo porque aquilo é divertido para você, você vai fazer aquilo, da mesma forma que alguém vai aprender a jogar xadrez e ser muito bom, da mesma forma que alguém vai aprender, sei lá, escritas, sei lá, tipo, antigas, muito, né, doidas lá. Tipo, é um conhecimento, é nobre, é bonito, é legal. E, tipo, as pessoas vão continuar aprendendo, conhecendo, fazendo ciência, porque são as coisas, né, são coisas interessantes. O ser humano gosta de aprender, gosta de ler, gosta de compartilhar o seu conhecimento. Então, você vai aprender uma coisa, um algoritmo, para falar com um amigo seu sobre um algoritmo. É, Agora, para valor econômico, eu não vejo um futuro tão grande. Eu genuinamente não. E eu posso estar errado. Eu não vou nem dizer que eu espero estar errado, porque eu espero não estar errado. Porque eu acho que o mundo vai ser um lugar melhor se for assim. Mas eu posso estar errado. Mas daí o que que eu aprendo então para ter algum valor econômico? E na minha concepção, eu realmente acho que não tem muita coisa. Eu acho que não tem muita coisa que você pode aprender por um valor econômico. Eu acho que se você está focado, cara, eu quero ter uma carreira, eu quero ter um valor econômico, eu quero encontrar um lugar melhor no mundo para mim, e você acredita que isso não vai chegar naturalmente, com todo mérito, né? Porque tem gente que acredita, que diz que vai ter Universal Basic Income, todo mundo vai ser rico, vai ter distribuição de capital. Você não acredita nisso, você acredita que as pessoas não vão chegar nesse ponto. O que que você pode fazer hoje? Tá? E isso eu acho que é o ponto principal que eu estou tentando chegar. O que que você pode fazer hoje do seu tempo para conseguir chegar num lugar melhor é, do que você estava antes? Você pode criar coisas.
eu acredito que você pode e deve criar coisas. E você deve criar coisas com a ferramenta que vai ser mais eficiente para você criar aquela coisa sem ficar se preocupando se você está deixando ou não de aprender uma coisa fundamental, porque talvez essa coisa fundamental só acabe se tornando uma coisa sem valor econômico, tal como multiplicar números grandes. Então, o que que você pode fazer para se posicionar? Cria coisas, tá? Cria coisas e, na minha opinião, você não deveria ter medo de usar IA, tá? Você não deveria ter medo de usar IA. Então, você vai fazer hoje, você vai fazer um jogo, você vai fazer um aplicativo, você vai fazer um portfólio, você vai fazer um sistema de alguma coisa. Você vai usar IA e você vai entender o que está acontecendo, você vai entender o que você está fazendo. Naturalmente você vai aprender, né, tudo que a IA não vai conseguir cobrir, porque vai bugar, né? Tipo, o que você precisa aprender, você vai aprender sob demanda, porque, vamos supor, você faz uma coisa, aí aquela coisa buga, né? Tipo, dá um bug. Cara, você vai ter que escavar, você vai ter que entender aquilo, você vai ter que aprender. Então você não vai nem conseguir construir se você não souber o que você tem que saber. Só que você vai saber exatamente o que é necessário. Você não vai saber mais do que é necessário. Então, por exemplo, se aprender a fazer um algoritmo de Dijkstra na mão hoje é desnecessário, porque isso é uma coisa que a IA sempre vai conseguir fazer com 100% de acerto, por que que você vai parar o seu tempo de construir para aprender esse algoritmo específico? Passa o seu tempo construindo, as coisas que derem errado você aprende em cima daquilo, se não deu errado é porque a IA já está dominando aquilo e você não precisa. Se deu errado é um conhecimento que hoje já vai te ser útil e pode ser útil no futuro também. E o ponto é, se você só está construindo, você cobre a parte de, cara, eu tenho que aprender coisas, porque vai surgir coisa, tá? Vai surgir coisa que você vai ter que aprender conforme você está construindo, senão não vai funcionar. E se tudo funcionar magicamente sem você precisar aprender nada, é porque também a IA já está fazendo tudo. Então, realmente, tudo agora é fácil, né? Qualquer prompt cria qualquer coisa no mundo. Então, esse que é o ponto. Criar, você está no melhor dos dois mundos. Você vai estar aprendendo, só que você também vai estar criando. E quando você está criando, você está colocando uma coisa no mundo. Então, você está fazendo um nome, você vai ter um repositório no GitHub que você pode compartilhar com alguém. Então, cara, ó, posso ser super cancelado por isso, mas a minha opinião é, não vale a pena você quer separar, tipo, 2 horas no dia para aprender uma coisa específica que você acha que vai ser útil no futuro. Para mim, isso é otimização prematura. O que que eu acho que você deve fazer? Cria. Escolhe uma coisa difícil para criar e cria aquela coisa, usando as melhores ferramentas que tem à sua disposição. E faz o que for necessário para chegar na completude daquela coisa. Se a completude daquela coisa precisar de você aprender Dexter, você vai aprender. Se não precisar, você não vai. Mas não otimiza prematuramente. Foca no objetivo. Tipo, eu quero criar um jogo, eu quero criar um site, eu quero criar é, hoje eu quero criar um algoritmo, um aplicativo que vai pegar uma ressonância magnética e vai transformar no outro formato. Ou que vai pegar aquela imagem e descobrir se tem um câncer naquela coisa. O que que eu preciso aprender? O que que eu posso fazer? O que que eu posso promptar? Como que eu posso validar que aquele resultado está batendo com o resultado no dataset? Vai criando. Hoje eu quero criar um GPT. Vai lá, clona, cara. Clona o repositório do, do Karpaf e faz o seu próprio GPT, se esse é o caminho que você quer seguir. Ou se você quer seguir um caminho de sistemas e coisas do tipo, cria o teu sistema operacional. Só que usa a ferramenta que tiver. Usa a ferramenta que tiver. Se você chegar no ponto que o projeto está pronto, você vai ter aprendido tudo o que precisa, naturalmente, tá? Sem precisar ficar se preocupando. Então é isso aí. Desculpa falar muito, eu tô até enrolando um pouquinho aqui porque tá promptando, né? Então eu tenho que preencher com conteúdo. Mas eu tenho uma opinião sobre isso que pode estar errada, tá? Que é tipo, não fica se prendendo a uma falsa premissa de, cara, certas coisas são fundamentalmente importantes, porque eu acho que o que é fundamentalmente importante a definição do que é fundamental vai mudar. E a gente vai começar a ver certas coisas, tipo, cara, eu consigo bolar um algoritmo, né, super complicado como menos fundamental, e outras coisas que talvez a gente nem esteja pensando agora como mais fundamentais. Então, tipo, eu acho que essa é uma pergunta muito boa. E, tipo, tudo que eu tô falando agora, eu tô pensando alto porque eu também não sei as respostas, tá? Mas eu acho que é muito fácil só falar, cara, dedica 2 horas do teu dia para estudar alguma coisa de base que você não sabe se você vai precisar ou não. Tipo, vai aprender. Mano, eu vou dar um exemplo muito bom, cara. Vai aprender a fazer assembly na mão. Antigamente, isso é um bom exemplo. Cara, olhar para o passado para ver o futuro. E vai olhar no histórico. Eu vivi essa. Tipo, eu não sou tão velho assim, né? Eu tenho 33 anos. Mas eu vivi um pouquinho disso também, porque quando eu comecei a programar, lá nos fóruns do primórdio da internet, tinha-se esse debate. Esse debate existe hoje em dia, né? Não existe. Eu vou te falar qual é o debate que acontecia. Que era o debate de, cara, eu devo ou não aprender assembly na mão. Isso era um hot topic antigamente. Isso era um hot topic, eu juro pra vocês. Procura nos fóruns, nos arquivos da internet. É, cara, eu devo aprender Assembly ou não devo aprender Assembly? E as pessoas ficavam falando, não, é claro que você deve aprender Assembly, porque um compilador nunca vai fazer igual o Assembly faz. É um conhecimento fundamental muito base, muito importante.
Hoje você fala isso é ridículo? Você não vai virar para um dev, olhar para ele com uma cara séria e falar, mano, aprende assembly, porque se você não aprender assembly, você não vai saber como que o computador está funcionando. Só que antes, isso era muito absurdo. Se você falasse isso, não, mano, não aprende assembly. A pessoa ia ouvir como, tipo, caraca, ele tá querendo que o cara não aprenda os fundamentos e aprenda só o fácil, né? Que é tipo a linguagem de alto nível, o C da vida, o JavaScript, né? Que era visto como IA hoje, é visto hoje em dia. É o mesmo olho. O ser humano funciona da mesma forma. Tá? As emoções são iguais. Tá? Uma nova tecnologia surge, muda tudo. É a mesma coisa, é mais do mesmo, a história se repete. É, a linguagem de programação já foi vista como IA é vista hoje em dia. A linguagem de programação, tá? Tipo, não é, tipo, é você não usar um código de máquina, é você usar o computador para pegar uma escrita que é meio inglês, meio lógica, né? Que é o que a gente hoje chama de linguagem de programação, e aí sim converter isso para código de máquina. Não, isso é o fácil, isso é o caminho. O computador está automatizando o trabalho do ser humano, que é o trabalho de fazer assembly. Hoje a gente vê como isso é absurdo. Você consegue ver. Só que se eu falo, cara, tu aprendeu um algoritmo assim, não é um fundamento que no futuro vai ser visto como fundamento. Eu falar isso, tipo, caralho, esse cara tá falando que não é para aprender, que é para ficar no. Mas sério, eu não sei se vocês conseguem traçar, né, esse paralelo. Mas na minha cabeça é muito claro que é o mesmo padrão se repetindo. E daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, é... e como eu falei, é muito fácil de. E sabe o que que é? É muito fácil de a pessoa. O ser humano consegue. Quando uma coisa muda, é muito fácil de ver o que você perde e não ver o que você ganha. Então, por exemplo, quando um cara fala, o assembly se você não aprender assembly, você não está aprendendo a programar de verdade. É fácil ver o que você está perdendo, porque o que passa na cabeça da pessoa é tipo as horas que ele passou programando em assembly, os problemas que ele resolveu e o quanto ele aprendeu a se desenvolver com aquilo. E ele pensa, caraca, se a pessoa não aprender assembly, ele vai virar um batatão da vida que não sabe fazer nada. E realmente é uma ideia que fica muito forte. Então, quando você fala, cara, não aprende assembly, a pessoa vê como um cara, tipo, não aprende. Seja um idiota que não sabe o que está fazendo e que só está dando testada no teclado. Que era como a linguagem de programação era vista antigamente, acredite. Só que veja bem, concorda comigo que depois que o assembly meio que deixou de ser necessário e as linguagens de programação começaram a existir, surgiram problemas mais difíceis que se tornaram problemas reais, que são problemas difíceis e que você precisa do seu intelecto para resolver. Agora a gente tem linguagem de programação, nice. Faz uma infraestrutura de treinamento de IA, faz um algoritmo de IA, faz um algoritmo, faz um banco de dados, faz uma máquina virtual. Né, faz uma HVM, faz um Bend. Então, em cima das linguagens de programação, a gente cria agora sistemas mais complexos que trazem novos problemas. Eu acho que a mesma coisa vai acontecer com a IA, tá? Quando a IA estiver automatizando toda essa parte, a gente vai estar lidando com problemas muito mais complexos no nosso dia a dia. O ser humano, o dia a dia dele, vai estar lidando com problemas que são incompreensíveis, tá? Pro agente da agora. Né? Então, a gente vai estar orquestrando swarms de agentes que vão estar fazendo coisas extremamente complexas. A gente não vai estar fazendo mais website. A gente vai estar fazendo, não sei, tipo, fazendo estrelas Dyson para capturar a energia do sol. A gente vai estar criando é, aplicativos que conseguem é, modelar e emular o corpo humano, dando zoom a nível celular, de ponto que você consegue entrar ali numa célula, nas moléculas e ver interações das moléculas. A gente vai estar fazendo coisas muito mais complicadas que a gente está fazendo agora. E aí vão surgir outros problemas que a gente nem sabe quais são. E isso vão ocupar os nossos tempos. Tá? Então, e a gente não vai estar fazendo algoritmo de Dijkstra, porque vai ser uma coisa do passado. Tipo, já passou, isso se tornou trivial para a humanidade. Entendeu? Então o algoritmo de Dijkstra vai se tornar trivial. O algoritmo do FFT, do treinamento de Fourier, vai estar no livro de história, só que a IA agora faz isso. Entendeu? Fazer um sistema operacional, cara, você quer fazer um sistema operacional? Faz um prompt e a IA vai fazer para você. Os problemas que a gente vai estar resolvendo vão ser problemas muito maiores. E vão ser problemas que a gente vai estar resolvendo usando as melhores ferramentas que tem. Então, se de agora você já está aprendendo a usar as melhores ferramentas para resolver um problema que seja que você está querendo fazer, daqui a 3 anos, quando isso for a forma com que o ser humano caminha para frente, como a linguagem de programação foi por 20 anos depois que o Assembly morreu, você vai saber usar IA. Não vai ser. E as pessoas vão virar e falar: caraca, esse cara não tem fundamento, mas quando fala fundamento, ele não está falando de saber fazer um algoritmo de Dijkstra. Ele está falando de entender o conceito de como que uma IA se mexe, como que agentes se comunicam, coisas que estão sendo criadas agora, protocolo MCP, essas coisas, entendeu? Que estão aparecendo agora. E isso você naturalmente vai encontrar e se deparar se você só pensar, se você só tiver um mindset. Eu vou resolver um problema muito difícil usando as melhores ferramentas que estão à minha disposição. É só isso, é só isso. Tem esse mindset, escolha um problema e tente fazer.
e não se prenda, eu vou usar uma coisa menos, vou usar Assembly para fazer esse jogo, porque senão eu nunca vou ser um bom programador. Não, cara, se já tem C, vai usar C, porque C é o que vai ser o futuro. E depois tem Python, Python é o que vai ser o futuro. Usa a melhor ferramenta à tua disposição e resolve problemas difíceis. É a minha opinião. Se quiser me cancelar, tipo, é o que eu acho. E eu não sei mais o que falar, porque o negócio ainda tá aqui, já tá, tipo, há 20 minutos. Vocês querem falar alguma coisa? Não consigo mais enrolar nesse assunto, não. Oh, meu Deus. Deixa eu ver o que que eu posso fazer aqui da vida, né? Enquanto a IA tá, aí, a IA tá trabalhando. Oh, aí, ó. IA resolvendo o problema pra mim, tô tendo que melhorar minha oratória aqui, né? Conteúdo pra preencher o tempo aqui. Quem E já seja. bebe água também.